Direito penal na Idade Antiga. Falaremos primeiramente na Grécia Antiga e o direito penal romano. Na Grécia Antiga, o Olimpo, os deuses e o soberano de todos, Zeus, aquele que detinha todo o poder sobre a criação e as coisas do mundo. Como uma característica da vingança divina, o crime e a pena na Grécia Antiga eram em nome de Zeus. No entanto, a Grécia Antiga foi um grande berço de pensadores. Dentre eles estavam Sócrates, Platão, Aristóteles, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e outros. E com o surgimento da ciência política, grandes discussões que simplesmente eram ignoradas pelos povos primitivos vieram à tona, como, por exemplo, as noções e fundamentos do direito de punir e a própria finalidade da pena. Ainda não se tinha, nesse período, a preocupação com os direitos fundamentais. O homem não existia em seu caráter individual, e sim era uma pequena parte do todo. Esse todo era a cidade, polis. No século VII a.C., surgem as expressões pena draconiana e lei draconiana. Drácon, o primeiro legislador de Atenas, institui a pena de morte para todos os crimes, graves ou não. A pena tem a finalidade de evitar que outros indivíduos da polis praticassem novos ou mais delitos. No entanto, outros pensadores como Pitágoras, Platão e o próprio Aristóteles trouxeram certa proporção às penas, sendo até mesmo possível a absolvição do acusado quando sua morte gerasse mais prejuízo social ao invés de benefício. Direito penal romano. De 753 a.C. a 1453 d.C., Roma também teve sua contribuição para o direito. E, em relação ao direito penal, um ponto importante foi quanto à divisão dos crimes em públicos e privados. Os crimes públicos eram de atribuição do Estado julgar e aplicar a pena por meio de um magistrado. Via de regra, os crimes públicos eram aqueles que atingiam o interesse coletivo, como atentados contra o Estado, corrupção e o homicídio, sendo aplicada a esses delitos a pena capital, ou seja, a pena de morte. Os demais crimes eram tratados como privados, sendo o direito de punir do particular ofendido. No entanto, eram meras obrigações punidas pelo ius civile, uma espécie de responsabilidade civil. Por volta do ano 82 e 80 a.C., quase no fim da República, surgem duas famosas leis penais, chamadas de Leges Cornelia e a Leges Julia. Quase já não há a pena capital. Essas leis criaram várias descrições de comportamentos ilícitos, dentre eles os crimes, e a punição deveria também já estar prevista. Aqui temos o berço do princípio da reserva legal. Já no ano 300 d.C., surge o processo extraordinário, Cognitio Extraordinarium, e os crimes extraordinários. Traz-se novamente as penas capitais. Há também a utilização de alguns institutos que conhecemos hoje, como o nexo causal, caso fortuito, concurso de pessoas, dolo e culpa, e etc. Mas não haviam critérios para utilizá-los. Não se tinha essa preocupação. Tudo era apenas uma questão de conveniência e oportunidade. Agora, direito penal na Idade Média, direito penal germânico e direito penal canônico. Direito penal germânico. Não muito diferente de outras sociedades antigas, as leis germânicas não eram escritas, eram vividas cotidianamente. Os indivíduos da comunidade praticavam a paz como um costume, mas aqueles que desvirtuavam essa paz perdiam o direito de tê-la. Quando seus atos atingiam o interesse da comunidade, o agressor poderia ser morto por qualquer membro da comunidade. Mas se a infração tivesse um caráter privado, o acusado era entregue à vítima ou seus familiares para que exercessem o direito de vingança, sendo admitida, nesse caso, a vingança de sangue. Teve influência do direito romano e do cristianismo, sendo adotadas a lei de talião e a composição, onde as penas tornavam-se menos desproporcionais. Com a instituição de um poder público, as penas de morte passaram a poder serem compradas, uma espécie de fiança, o preço da liberdade. Contudo, em épocas posteriores, tornou-se um mercado da liberdade, onde cada infração tinha uma taxa, e levava-se em consideração a gravidade das lesões, o status do ofendido, a idade ou o sexo. Um ponto bastante peculiar eram as ordalhas, ou juízo de Deus, sem chance de defesa para os réus. O indivíduo deveria caminhar sobre o fogo, mergulhar em água fervente. Se passasse por essas provas ileso, era inocente. Do contrário, era culpado e, por consequência, punido cruelmente. Direito penal canônico. Os cânones, que seriam o mesmo que ordens, são datados desde a época primitiva da Igreja.
há cânones datados de 429 d.C., de 633 d.C. Neles estavam descritos as várias normas e regras às quais os membros da igreja estavam submetidos. E por volta do ano de 1140 d.C., não só esses cânones, como muitos outros, foram consolidados, onde o maior deles, constituído pelo Decreto de Graciano, Corpo Iuris Canonici. Com o crescimento da influência da igreja, as normas e regras passaram a servir para todos, sejam religiosos ou pessoas comuns do povo, desde que a infração tivesse um aspecto religioso. Santo Tomás de Aquino, teólogo da época, 1225-1274, defendia que o homem é livre e consciente por si mesmo, e, como consequência a esse entendimento, preponderava-se o elemento subjetivo para a incriminação, muito diferente, por exemplo, do que ocorria no direito germânico. A competência para julgar no direito canônico se dava em razão da pessoa, ratione personae, e em razão da matéria, ratione materiae. As infrações eram divididas em delicta e ecclesiástica, ofendiam o direito divino. A competência era dos tribunais da igreja. Delicta mera secularia, ofendiam apenas a ordem laica, o próprio Estado julgava. E delicta mixta, ofendia o direito religioso e o laico. Aqui, a competência era daquele tribunal que primeiro tomasse conhecimento do delito. Os delitos que ofendiam a ordem divina eram punidos com penitência, palavra que deu origem ao termo penitenciária. Haviam situações em que a pena capital era considerada branda em relação ao crime praticado. No entanto, por meio do processo inquisitório, os tribunais do Estado exageravam na tortura, com o intuito de obter confissões. Era usado também para alongar o sofrimento do indivíduo punido com a pena capital. O indivíduo era julgado mediante o arbítrio do judiciário, sem direito de defesa ou de um devido processo legal. E as penas eram igualmente cruéis e sem limite. Por exemplo, a fogueira, pena aplicada a crimes como heresia, traição, bruxaria, mulheres que detinham conhecimentos medicinais, arrancamento das vísceras, enterramento com vida, afogamento, castração e etc. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu like e inscreva-se no canal. Até mais!